Boa noite, pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar um pouquinho de trombose venosa cerebral. Um assunto mais restrito, os objetivos aqui são simples. Então, conhecer os principais aspectos clínicos da trombose venosa cerebral, eh, rever a fisiopatologia, a anatomia, como é que esses pacientes podem se manifestar clinicamente, e rever os principais métodos diagnósticos e as nossas opções de tratamento para esses pacientes. Tá? Então, só começando, o que é trombose venosa cerebral? Então, a trombose venosa cerebral é definida como qualquer processo de oclusão trombótica das veias ou dos seios venosos que são responsáveis pela drenagem sanguínea ali do encéfalo, tá? E as suas consequências clínicas. Ela está dentro, a trombose venosa cerebral é uma doença que está classificada dentro das doenças cerebrovasculares, doença relacionada a um distúrbio da vascularização encefálica, né? E dentro desse grande grupo de doenças, a gente sabe que o mais comum disparado é quando a gente fala de acidente vascular encefálico causado por problemas arteriais, né? Seja o AVE isquêmico e todos os seus subtipos, ou AVE hemorrágico e todos os seus subtipos. Quando a gente bota esses pacientes todos dentro do mesmo pote, a gente vai ver que a doença cerebrovascular do tipo venosa, ela representa menos de 1% dos casos. Então, é uma coisa que a gente vê muito, muito, muito mais raramente do que a gente vê o clássico AVE eh, relacionado a problemas arteriais. E ocorre bem mais em mulheres jovens. A gente vai ver que esse grupo populacional tem bem mais fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença, como hipercoagulabilidade, seja genética, seja por uso de medicamentos, doenças reumatológicas e por aí. Como é que isso acontece? A fisiopatologia da trombose venosa cerebral ela é heterogênea. Tá? Primeiro vamos fazer uma revisão da anatomia e depois a gente discute como é que isso surge. Então, para começar, a gente precisa rever como é que ocorre a drenagem sanguínea do encéfalo. Então, aqui a gente vê o sistema venoso encefálico todo. Ele é dividido em basicamente duas porções. A gente chama de circulação, drenagem venosa superficial, que vai drenar a superfície dos hemisférios, a parte mais externa, e o sistema profundo, que vai drenar a base dos hemisférios, então aquela região inferior, medial do lobo temporal, os núcleos da base e tal. Geralmente, todas essas drenagens, seja superficial ou profunda, elas acabam confluindo aqui nessa região que a gente chama de confluência dos seios e seguem por seios venosos, que são, na verdade, confluências de veias, né? São veias de calibre maior, a gente chama de seio venoso, na questão do encéfalo, e eventualmente vão drenar para a veia jugular interna, para sair do encéfalo por ali. Então, tudo acaba saindo pela veia jugular interna. Então, tanto o sistema venoso o profundo quanto o superficial acabam se comunicando e se confluindo para sair pela veia jugular. Então, a gente vai dividir em sistema profundo e sistema superficial. No sistema profundo, o que a gente tem de interessante? Então, a gente tem o seio cavernoso, tá? Que é um seio que fica ali anterior ao tronco encefálico, perto do lobo frontal, e ele drena principalmente a região anterior do lobo temporal. Tá? E drena uma parte da face também. E ele manda a sua drenagem direto para o seio transverso. Vai um pouquinho, acaba indo um pouquinho para o seio reto também. E a gente tem a veia basal, é uma veia que dá a volta aqui no tronco encefálico e se junta depois com a veia de Galeno, que é a veia cerebral magna, para formar o seio reto, tá? Que é o principal seio de drenagem venosa do sistema profundo. Eventualmente, isso também vai para a confluência dos seios, vai pelo seio transverso, desce pelo sigmoide e vai parar na veia jugular. E a gente tem o sistema superficial. A gente tem várias dessas veias distribuídas pela parte mais externa, pela superfície do encéfalo, que elas confluem principalmente no seio sagital superior, tá? Que é esse veio aqui em cima. Vou mostrar os seios separados já já. Daqui a gente tem duas veias muito importantes. Tá? Então, a gente tem essa veia vertical assim, aqui, que sai do seio sagital superior e vai em direção ali à fissura de Silves, que é chamada de veia de Trolar. E a gente tem essa veia aqui mais horizontalizada, que é a veia de Labé. E elas fazem uma rede anastomótica importante, do seio sagital superior com o seio transverso. Então, oclusões, às vezes, em algum desses lugares, podem passar, a drenagem venosa pode acabar bypassando essas oclusões através dessa rede anastomótica. Então, essas duas veias são bem importantes. E, quando a gente está falando de veias cerebrais, tudo que conflui as veias e acabam sendo veias maiores, a gente chama de seio venoso. Tá? Então, aqui um desenho do encéfalo
só com os seios venosos. Então, assim, a gente tem 2 seios sagitais, um superior e um inferior, tá, que estão ali, na convexidade cerebral. A gente tem o seio cavernoso, que a gente já falou, mais anterior lá, perto dos seios da face. A gente tem o seio reto, que comunica o sistema venoso profundo com a confluência dos seios. E depois a gente tem a via final comum dos seios, que é o seio transverso, o seio sigmoide, e tudo desemboca na veia jugular interna. Esse é o sistema venoso cerebral, tá? Nada muito complicado. O que a gente tem que saber de anatomia um pouco mais específica aqui é em relação ao seio cavernoso. O seio cavernoso ele está numa posição muito privilegiada ali na região mais anterior da nossa fossa craniana. E dentro dele passam várias estruturas muito importantes. Isso a gente tem que saber de anatomia. É um seio venoso que não passa só sangue venoso ali dentro, passa várias outras estruturas. Quais são as estruturas que passam ali dentro? Então, a artéria carótida interna tem a sua porção intracavernosa ali, então ela passa ali. Inclusive, você pode ter patologias da artéria carótida interna no seu segmento intracavernoso, como o aneurisma da carótida interna intracavernoso. E passam vários nervos cranianos ali também, tá? Eles mais ou menos seguem na sequência. Então, lembrar, os nervos motores oculares passam por lá, então 3, o 4 e o 6 vão passar. E o nervo trigêmeo também passa. Não são todos os segmentos do nervo trigêmeo que passam, é só o segmento V1 e o segmento V2. Ou seja, o segmento que vai fazer, os segmentos que vão fazer a sensibilidade, principalmente da região mais superior aqui da face, na testa, na pálpebra superior, e da região maxilar, tá? Não o ramo V3 não passa por ali, o ramo V3 que vai fazer a inervação ali do queixo, da mandíbula, do lábio inferior. Então, você só tem V1 e V2 aqui, no seio cavernoso. Outra coisa importante é, todos passam na parede lateral do seio cavernoso, com exceção do nervo abducente, tá? Isso acaba sendo mais importante para outras aulas, principalmente aulas de localização de paralisias de múltiplos nervos cranianos. Mas lembrar que quando a gente tem patologias dentro do seio cavernoso, por essas estruturas todas estarem aqui dentro, a gente vai poder ver sinais de acometimento de nervos cranianos, além dos sinais de acometimento, né, que as próprias tromboses venosas vão poder causar. Então tá. E aí, como é que acontece uma trombose venosa? Então, aqui segue mais ou menos a mesma coisa que a gente fala quando a gente conversa sobre trombose venosa profunda de membro inferior, membro superior. Você tem essa rede de Fischl aí, que envolve estase sanguínea, injúria de parede de vasos e uma hipercoagulabilidade. Coagulabilidade. É, E aí você pode ter vários fatores de risco aumentando alguma dessas 3 pernas aí para levar à trombose. Então você pode ter estases venosas sendo geradas por estados, por exemplo, de uma compressão de um seio venoso, um tumor ou por alguma coisa assim. Você pode ter injúria da parede por uma compressão extrínseca da parede dos vasos, ou você pode ter, na verdade, uma infecção ali próxima e essa infecção inflamar a parede do vaso, isso predispor uma trombose. Você pode ter várias coisas que aumentam a capacidade de coagulabilidade do sangue, como, por exemplo, neoplasias, que são causas de hipercoagulabilidade, doenças genéticas, mutação, proteína C, proteína S, vários tipos de mutação em fatores relacionados à coagulação que levam à hipercoagulabilidade, uso de medicamentos que podem levar à hipercoagulabilidade. Então, vários fatores de risco podem atuar aqui nessa etiopatogenia. Inclusive, várias vezes isso é multifatorial. Então, aqui só um exemplo de várias condições que podem fazer isso. Então, precipitantes mecânicos, a própria gravidez, infecções, então infecções otorrinolaringológicas são causas importantes de trombose venosa, porque a gente vai ver que várias da drenagem venosa dessas estruturas da orelha, do nariz, da face, acabam indo para a circulação drenagem venosa cerebral. Uso de alguns medicamentos, principalmente medicamentos hormonais, tá? Então, aqui a gente coloca em evidência principalmente os anticoncepcionais orais, principalmente os combinados, ou terapia de reposição hormonal, paciente na menopausa, por exemplo, uso de tamoxifeno para o paciente pós-câncer de mama, várias doenças reumatológicas que podem levar a estados pró-coaguláveis e às vezes elas mesmas podem causar, como o TAF, né? E várias condições genéticas, mutação do fator 5 de Leiden, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, deficiência de antitrombina.
Então, tem vários fatores de risco que podem estar relacionados a aumentar o risco de trombose por qualquer uma dessas alças. E aí, o que acontece? Seja lá qual for esse fator de risco, quando você tem uma trombose venosa, você tem uma dificuldade da drenagem venosa de um território do cérebro. Isso leva a represamento de sangue venoso. Esse sangue represado vai o quê? Vai aumentando a pressão venosa retrogradamente. E aí você começa a ter consequências patológicas disso. Você pode ter edema cerebral, porque o sangue não está conseguindo ser drenado, isso acaba levando a edema do parênquima. Isso já é o suficiente para levar a disfunção neuronal, então disfunção dos neurônios que são drenados por aquela região venosa que está acometida. E, eventualmente, quando isso ultrapassa um limiar de capacidade da parede venosa de segurar, fazer aquela restrição mecânica, a gente pode ter hemorragias venosas, tá? Então, é uma causa de hemorragia intracraniana, a trombose venosa cerebral. Então, são pacientes que comumente você pode ver imagens como essa aqui que eu estou mostrando. Você tem edema, mostrando que tem aumento da pressão ali, o parênquima está inchado, e você tem pontos de hemorragia entremeados a esse edema. Beleza. Como é que esses pacientes se comportam clinicamente? Então, obviamente, como quando a gente fala de AVE por oclusões arteriais, vai depender de qual porção do sistema de drenagem venosa está comprometida. Obviamente, se você ocluir uma veia do lobo frontal, as manifestações clínicas vão ser totalmente diferentes se você ocluir uma veia que drena o cerebelo, né? Então, você pode ter vários tipos de síndromes topográficas diferentes ali. Geralmente, isso aqui é uma coisa interessante. Sempre que a gente está ensinando raciocínio clínico, a gente fala doenças vasculares são sempre agudas. Isso vale mais para quando a gente está falando de doenças vasculares arteriais, que é a grande maioria. Então, por isso que a gente generaliza dessa forma. Mas, geralmente, os quadros venosos eles são mais subagudos. Como que acontece na trombose venosa profunda dos membros inferiores? Tá? Então, é um quadro um pouco mais subagudo. Não é aquela coisa de em segundos, de uma hora para outra, o paciente desenvolver. Uma coisa, às vezes, ao longo de algumas horas, até alguns dias, às vezes até poucas semanas. Tá? Então, é um quadro mais subagudo. E a gente vai dividir pela mesma coisa. As tromboses das veias superficiais vão ser diferentes das tromboses dos seios venosos. Tá? Então, quando a gente tem tromboses de veias superficiais isoladas, geralmente a gente vai ver o quê? Sinais focais. Você ocluiu uma veiazinha daquela ali, edemaciou, fez uma hemorragia focal ali, e você geralmente tem sinais focais. Pode ser, se pegar as vias motoras, uma paresia, que geralmente é desproporcional, porque é mais cortical. Paciente, por ter um acometimento às vezes mais cortical, porque veias superficiais fazem mais drenagem do córtex. O paciente pode ter crises epilépticas, que geralmente são focais. Se pegar áreas relacionadas à linguagem, o paciente pode ter afasia. E às vezes o paciente pode ter dor de cabeça. Por quê? Às vezes aquele sangue ali, quando sangra, quando a veia não tolera mais ser, ser pressionada pela pressão venosa e rompe e sai sangue, o sangue irrita ali as meninges e aí você pode ter uma cefaleia, tá? Causada por uma pequena hemorragia subaracnoide que pode acontecer na trombose venosa. Então, a trombose venosa, como a gente tinha falado na fisiopatologia, também é uma causa de hemorragias, tanto intraparenquimatosas quanto subaracnoides. Então, aqui um exemplo de uma trombose da veia de Trolar, aquela veia vertical que passa aqui, comunica o seio sagital superior, com a veia de Labé ali, que é mais horizontalizada. Então, a gente vê aqui sangue entre os sulcos, né, no espaço que era para ter líquor nessa tomografia. Então, aqui a gente vê uma hemorragia subaracnoide cortical. Tá? Aqui a gente vê uma hemorragia intraparenquimatosa. Então, você pode ver combinações disso aqui. Aqui, esse paciente, olha só, tem trombose em outras veias, tem uma veia hiperdensa aqui. As veias com trombos dentro delas podem ficar hiperdensas. Então, enfim, só mostrando como a gente pode ver essa oclusão. E a trombose de seios venosos, as manifestações clínicas vão depender, obviamente, de qual seio venoso está acometido. Então, vamos lá, vamos falar dos principais. Então, a trombose de seio sagital. O seio sagital, ele pega o quê? Ele pega a drenagem venosa de todas aquelas veias superficiais que estão vindo dos hemisférios dos dois lados. Então, a trombose de seio sagital leva o quê? Um edema bilateral, geralmente. Então, ela não cursa muito com sinais focais. Ela faz o quê? Uma hipertensão intracraniana. Já faz edema dos dois hemisférios. Então, ela se manifesta muito com o quê? Uma cefaleia de padrão de hipertensão intracraniana, que é aquela cefaleia holocraniana, que é pior no período matinal, que pode vir acompanhada de edema de papila edema no exame físico. O paciente pode
ter bradicardia, bradipneia, hipertensão arterial, fazer tríade de Cushing se chegar num nível muito alto, e o paciente pode até rebaixar. Ele faz primeiro uma encefalopatia, uma confusão mental, e às vezes até em graus muito graves ele pode rebaixar, tá? Então aqui, um exemplo de uma trombose do seio sagital superior. Esse paciente tem uma hiperdensidade no seio sagital superior. Na ressonância a gente vê melhor o edema. Edema, coisas relacionadas à água represada, a gente vê melhor na ressonância, na sequência T2, né? Então aqui um edema bilateral, aqui já com alguns sangramentos, né? Algumas hemorragias aracnoides corticais, mostrando as possíveis consequências de uma trombose seio sagital superior. Então, se comporta principalmente com uma síndrome de pseudotumor, uma síndrome de hipertensão intracraniana. Aqui um edema de papila, que a gente pode ver muito comumente nesses pacientes. Já quando a gente está falando da trombose do seio transverso ou da veia de Labé, Labé, que é uma veia muito grande, se comporta quase como um seio venoso, e ela está funcionalmente ligada à trombose do seio transverso, a gente vê principalmente sinais de lobo temporal, né? Então, isso aqui é uma trombose da veia de Labé, e o paciente faz um represamento venoso no lobo temporal, aqui já com edema, com hemorragia e todas essas coisas que a gente já falou. Então, ele pode ter sinais de lobo temporal, pode ter perda de memória, pode ter confusão mental, pode ter crises focais, descognitivas, né, desperceptivas, pode ter problemas de orientação espacial, pode ter problemas de gnose visual, então tudo que pode estar relacionado ao lobo temporal ali, a gente pode acabar vendo nesses pacientes. Quando a gente está falando de trombose do seio reto, lembrar que o seio reto é o principal seio que faz a drenagem do território profundo do cérebro. Então, a gente vai ver o quê? Sinais de acometimento do tálamo e dos núcleos da base. Aqui, o tálamo e os núcleos da base engurgitados, edemaciados no paciente com uma trombose seio reto. Esses pacientes, eles rapidamente, mesmo antes deles terem uma hipertensão intracraniana, eles rebaixam. Por quê? O tálamo é basicamente a porta de entrada e saída do córtex. E as vias que estão subindo do sistema ativador reticular ascendente, né, que a gente falou na aula de sono, que são as vias que controlam o grau de ativação do córtex, o quanto acordado você está ou não, passam pelo tálamo. Então, se você tem lesões talâmicas bilaterais, você rebaixa. Tá? Então, são pacientes que precocemente rebaixam. E não necessariamente eles rebaixam com hipertensão intracraniana. Às vezes é só uma hipertensão venosa local, tá? Como que acontece nesse paciente aqui. Então, tem que ficar muito ligado para isso. Trombose de seio reto é uma das causas de lesões bilaterais talâmicas, de rebaixamento do nível de consciência em hipertensão intracraniana. E a gente pode ter a trombose de seio cavernoso. Como a gente falou, o seio cavernoso é uma estrutura mais complexa anatomicamente, porque passam várias estruturas ali dentro, principalmente nervos cranianos. Então, é uma trombose que ela vai dar menos sinais de represamento venoso, porque é uma região que tem muita saída venosa ali, tem muita anastomose, tem muita coisa, então você não vê tanto o acometimento do parênquima encefálico sendo prejudicado, mas você pode ver paralisias de nervos cranianos. Então, esses pacientes eles podem se comportar com oftalmoparesia, porque eles podem ter paralisia do 3, do terceiro, do quarto, do sexto, podem ter perda de sensibilidade na região do ramo oftálmico ou do ramo maxilar, do trigêmeo, né? E ele, às vezes, essa trombose pode se estender para a veia oftálmica. E às vezes eles podem fazer o quê? Proptose, por aumento da pressão venosa na órbita, o olho ficar engurgitado, o olho ficar vermelho, e às vezes até equimose periorbitária, como que acontece aqui. Tá? Ou a trombose cerebrovenosa também é uma que a gente fica preocupado de poder ser séptica, porque a gente tem muitas infecções na face aqui nessa região, principalmente aquela história de não estourar a espinha quando está no triângulo da face, aqui perto do nariz. Porque essa região, a drenagem venosa vai para o seio cavernoso. Então, infecções de pele daqui podem ser drenadas para dentro do cérebro. E isso fazer o quê? Hipercoagulabilidade ali no seio cavernoso, fazer uma trombose no seio cavernoso. E fora isso, a gente pode ver achados que vão depender da etiologia, né? Então, se o paciente tem emagrecimento patológico, uma linfonodomegalia com sinais de alarme, uma febre de origem obscura, a gente vai pensar que o paciente possa ter uma neoplasia subjacente. A neoplasia pode dar hipercoagulabilidade. Se o paciente está com febre, com otalgia, sinais de acometimento do seio transverso, né? Que quando a gente tem otite, a gente geralmente faz trombose do seio, a gente vê geralmente trombose do seio transverso, a gente vai pensar que a causa é uma trombose séptica causada pela otite média. Tá?
Sempre que a trombose é relacionada a infecções, a gente chama de trombose séptica. Se o paciente tem histórico de trombose de repetição, sejam venosas ou arteriais, a gente vai pensar em trombofilias, né? Principalmente se for pessoas jovens, trombofilias genéticas, ou podem ser secundárias a doenças reumatológicas. A gente vai sempre pesquisar isso nesses pacientes. Se o paciente tem histórico de uso de algum medicamento procoagulante, principalmente medicamentos com efeito hormonal, a gente pode pensar que eles estão botando um pouco mais ali na perna do fator de risco de uso de medicamentos. E se o paciente tem infecções da face, principalmente quando está acompanhado de trombose seio cavernoso, a gente vai pensar trombose séptica ali do seio cavernoso relacionado a infecções cutâneas da face. Ok. Então, suspeitando num paciente com uma clínica dessa, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Então, o diagnóstico desses pacientes depende principalmente de exames de imagem, tá? Então, uma coisa importante, é uma emergência médica. Sempre que suspeitar de trombose venosa cerebral, esse paciente precisa ir para um ambiente hospitalar e fazer uma imagem o quanto antes, ok? Geralmente, o primeiro exame de imagem que a maioria dos pacientes acaba fazendo é a tomografia sem contraste. Só que a gente tem que lembrar, a tomografia sem contraste tem uma baixa sensibilidade, 30 a 40% para detectar trombose venosa. O que a gente pode ver na tomografia de crânio sem contraste? Então, a gente pode ver veias ou seios venosos hiperdensos, como aqui a gente está vendo aqui o seio reto, aqui a gente está vendo o seio transverso hiperdenso, aqui a gente está vendo as veias corticais hipertensas, então a gente pode ver isso, mas isso não aparece em todo mundo, tá? E às vezes a gente pode ver as complicações desses pacientes, como hemorragia venosa, edema venoso, e por aí vai. Mas não é um bom exame. Muito melhor do que isso é a gente pedir um estudo de imagem com fases vasculares. E aí a gente vai ter que pedir especificamente com fase venosa, tá? Se você só pedir anjo TC ou anjo RM, pode ser que não venha a fase venosa. E aí você vai deixar passar de novo. A fase venosa tem que ser detectada um pouquinho depois. O contraste passa um pouquinho depois, nas veias do que nas artérias. Então você tem que orientar para o pessoal da radiologia qual é a suspeita clínica. Então o que a gente vê? Você coloca contraste, você vê falha de enchimento nos territórios venosos. Então, exatamente a gente tem aqui. Então, esse paciente está com contraste, na fase de contraste venoso, ou seja, o contraste está passando pelas veias. A gente vê aqui o contraste passando por diversas veias, mas o seio sagital superior vazio, tá? Então, tem uma falha de enchimento do seio sagital superior. Aqui o corte coronal, mostrando ali a falha de enchimento, chegando ali da veia de Trolar e não enchendo o seio sagital superior. Uma trombose venosa. É assim que a gente detecta. Aqui numa ressonância, numa angiorressonância. Então, aqui a gente vê uma falha de enchimento do seio transverso, trombose venosa do seio transverso. E o que seria o padrão ouro é a angiografia digital, tá? Ela dá uma imagem muito boa, mas é pouco utilizado, porque é um exame que tem uma taxa de mortalidade e de morbidade relacionada ao exame bem mais alta, que a angiotomografia ou angiorressonância, e tem uma sensibilidade só um pouco melhor. Então, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, a gente resolve com anjo TC ou anjo RM arterial. Arterial não, desculpa, venosa. E sempre lembrar da investigação de fatores predisponentes. Trombose venosa cerebral dificilmente acontece do nada numa pessoa que não tem nenhum fator predisponente. Então, se você vê um paciente fazendo uma trombose venosa cerebral, você tem que investigar que remédios ele está tomando, se tem histórico de outras tromboses para pensar em trombofilia, tem que investigar doenças reumatológicas, vai ter que investigar neoplasia, vai ter que ver tudo isso, tá? Porque o paciente provavelmente, na maioria das vezes, vai ter algum fator de risco ali para aquela trombose que ele está desenvolvendo. Então a gente vai ter que pesquisar isso. E como é que a gente trata? Bom, o tratamento básico é você anticoagular o paciente, tá? A gente tem que começar assim que a gente confirmar o diagnóstico. E sim, a gente anticoagula o paciente, mesmo o paciente tendo hemorragias cerebrais, hemorragia subaracnoide. Por quê? A hemorragia está vindo de um rompimento mecânico da veia, e a veia está represada. Então você tem que, na verdade, dissolver aquele trombo para a veia conseguir se ser drenada e aquilo ali passar. Então, os objetivos do tratamento vão ser recanalizar aquele vaso que está trombosado, para a pessoa recuperar a drenagem venosa dela, impedir a propagação do trombo, porque isso pode acontecer. Se você não tratar, o trombo que estava numa veia pode ir para um seio, está num seio pode ir para outro seio e eventualmente trombosar
quase toda a circulação venosa do cérebro da pessoa, ia fazer uma hipertensão intracraniana maligna e levar a herniação e morte, tá? Tratar os fatores predisponentes, se possível. Então, se tem uma infecção, uma otite, se tem uma infecção de face, dá antibiótico para tratar isso. E associar isso à anticoagulação, tá? Anticoagulação a gente vai fazer para todos os pacientes, tendo hemorragia ou não, tá? Isso é muito importante, às vezes é difícil a pessoa aceitar que o paciente que apareceu lá, tomografia de crânio, uma hemorragia, você vai querer anticoagular esse paciente, mas você anticoagula, tá? Geralmente você começa com heparina de baixo peso, ou heparina não fracionada, e depois você muda para um anticoagulante oral, tá? Pode ser varfarina ou algum dos novos anticoagulantes. O tempo de anticoagulação varia muito. Do que? Do fator predisponente. Se foi uma condição, a princípio, transitória que você tratou, foi uma trombose séptica por causa de uma infecção de face. Você tratou, você pode anticoagular ali 3 a 6 meses. Agora, se for uma condição fixa, como, por exemplo, uma doença genética que o paciente tem que deixa ele predisposto a ter tromboses, uma deficiência de fator 5 de Leiden, isso é uma indicação de anticoagulação ad eterno, tá? E que tiver associado. Então, se trombose séptica, você vai querer fazer antibiótico para esse paciente. Se o paciente estiver tendo crises epiléticas, você vai fazer anticonvulsivante. Se o paciente tiver com uma hipertensão intracraniana e você não tiver tempo para esperar a anticoagulação fazer efeito e drenar ali, você vai fazer medidas de alívio da hipertensão intracraniana. Tá? Você pode colocar um dreno, você pode fazer alguma coisa assim. E nos casos refratários, você pode fazer terapia endovascular, tá? Que aí tem que pegar alguma radiologista intervencionista experiente para ir lá dentro da região que está trombosado, então o seio venoso provavelmente que está trombosado, e ele pode fazer trombólise ali ou até fazer trombectomia do trombo que está no seio venoso. Então, isso é uma coisa a ser considerada.